Quando você pega um conto como O Homem que se Endereçou, que é um homem que coloca o nome no envelope, subscrito o envelope, entra dentro do envelope e o envelope é extraviado. Esse homem nunca mais se encontra a si mesmo. No fundo, isso era o quê? Eram vários companheiros meus, políticos, militantes, jornalistas intelectuais, que se perderam naquele caos, naquela perseguição, naquela opressão da ditadura. E gente que perdeu a identidade. Então, aquele pequeno conto de 10 linhas, no fundo era isso, e isso foi percebido por muito crítico. Então, quando um conto que eu gosto muito desse livro é O Homem que Viu o Lagarto Comer o Seu Filho. Esse conto que nasceu de uma noite em que eu ouvi um barulho no quarto do meu filho e cheguei lá, o André, o menor, estava chorando e sangrando muito, assim, e eu fiquei meio perturbado, aquela coisa paralisada, ele devia ter 5 anos, uma coisa assim. Fui ver, ele tinha batido a boca numa mesa e aqui sangra muito. Aí mediquei. Claro, no dia seguinte tiramos a mesinha daquele lado e eu fui dormir. No dia seguinte era o dia em que eu tinha que fazer uma crônica para a última hora, que são os prazos. E eu, sem ter muito assunto, fiquei pensando, de repente me veio a imagem do Daniel ensanguentado. E eu estava olhando a janela, eu trabalhava na Editora 3, na Paulista, e aquele vidro enorme que estava meio empoeirado, eu vi uma lagartixa subindo por fora do vidro. Só que, com o reflexo do sol e qualquer fenômeno óptico, a lagartixa parecia ampliada. E tinha no vidro um risco enorme que me pareceu uma perna. E aí, claro, de repente, e esse processo ninguém explica, que são os mistérios do ofício, isso é um charme, claro, mas de repente eu crio essa história do homem que acorda, vê um lagarto comendo o filho, aí ele fica, ele diz, não, mas que eu não posso fazer nada. Eu sou impotente contra isso, eu não tenho armas contra isso, que eu nem sei que bicho é esse. E se eu não olhar, eu não sofro. Se você não olha para as coisas, se você tampa, você não sofre. Volta para a cama. De manhã, na manhã seguinte, o lagarto está comendo ele. Isso o que é? Esse conto a meninada adora. A meninada adora essas coisas, eu também. O que era isso? Se vocês lembram, eles são muito jovens. Eu sou. Você é mocinha ainda. Antes de 64, o que a classe média brasileira fez e foi para as ruas? Pedindo a revolução, pedindo a intervenção dos militares, com medo do Jango, com medo do comunismo se instalar, aquelas coisas. Aí veio essa revolução e ela se transformou numa ditadura e foi apertando, e aí a classe média começou a sofrer, e a classe alta começou a sofrer, e veio a inflação, veio e mortes e tudo aquilo. Até um momento, que é o momento da transição, em que essa classe vai para a rua pedir o que? A volta de democracia. E o que aconteceu? Essa classe média viu o lagarto comer os outros. Se retirou e ficou quieta e não falou nada. Só que, em um momento, o lagarto começou a comer o pé dessa classe média. Então, esses contos todos têm assim uma simbologia.